Eu quero muito ouvir o Genuíno, porque o Genuíno tem uma lucidez para falar desse assunto muito grande, né? Até foi alvo já dos sionistas recentemente, né? Foi alvo recentemente. Está no centro, está no centro. E qualquer novidade que eu tiver, eu volto aqui com vocês, tá certo? Legal, Plinão. Amanhã estamos juntos, né? Tamo junto, tamo junto. Essa semana eu tô junto a semana toda, viu? Não tem folga, só pago o sábado. Olha, a Yara te mandou um recado, não quer fazer mais plantão com você, não. Tava de parzinho ali, tá vendo? Pois é, e a Paty manda um beijo para as crianças, Helena e Chico. Um beijo grande para vocês. Um beijo pra Paty aí, o pessoal que tá sempre junto com a gente. Gente, vou ficar ouvindo o Genuíno, qualquer coisa eu mando aqui para vocês ou faço uma entrada aqui, tá bom? Obrigado, Pelinão. Até já. Vamos trazer o Genuíno, mas ele quer ouvir o Genuíno sobre tudo, mas especialmente sobre isso aqui. Nunca vi na história da diplomacia uma humilhação desse tamanho. O ministro das Relações Exteriores de Israel convoca o embaixador brasileiro que está aí ao lado dele, o Frederico Meyer, para uma sessão de reprimenda pública. Isso não tem precedentes. Quando um governo convoca o embaixador, é para uma conversa no Ministério das Relações Exteriores. E o cara vai! E o embaixador vai, o governo brasileiro autoriza, porque é claro que ele consultou Itamaraty para ir num negócio, para ir num evento de humilhação pública como esse. Eu estou verdadeiramente chocado com isto que aconteceu nesta manhã e queria ouvir o Genuíno. Oi, Genuíno, bom dia. Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Eu começaria por aí. Eu acho que o embaixador do Brasil não deveria aceitar os termos desta convocação, portanto, a reprimenda devia ser recusada e o governo brasileiro deve acompanhar a evolução das relações diplomáticas, levando em conta a possibilidade de suspender as relações diplomáticas com o governo de Netanyahu. Por quê, Mauro? A arrogância, a prepotência, a ideia de que o governo de Israel pode fazer o que bem entender, aliás, é o que faz há 75 anos contra o povo palestino, é o que faz em não cumprir nenhuma resolução da ONU, nunca cumpriu, é o que faz em relação ao processo de colonização em áreas palestinas, é o que faz com o apoio da hegemonia midiática mundial e do sistema econômico imperialista para impor uma visão de como eliminar um povo, o direito à autodeterminação e ocupar aquela região, porque antes do início dos acontecimentos de 7 de outubro, já se levantava o mapa, já se falava do grande Estado de Israel, portanto, isso está se revelando algo extremamente grave, que é a prepotência e a arrogância. E o Lula, mal, aí entraria nessa questão, o Lula, ele é chefe de Estado e chefe de governo. E como chefe de Estado e chefe de governo, ele está respaldado pelo artigo 4º da Constituição, que diz: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo seguinte princípio: independência nacional, é o caso; prevalência dos direitos humanos, é o caso; autodeterminação dos povos, é o caso explícito, autodeterminação do povo palestino; não intervenção; igualdade entre os Estados, não tem igualdade entre os Estados ali, até porque o governo de Israel declarou que não aceita a declaração do Estado palestino; defesa da paz, que é uma bandeira mundial, que todo mundo está reivindicando o cessar-fogo; solução pacífica para os conflitos, está se buscando a solução da guerra. E eu diria mais ainda, além desses princípios aqui da Constituição, que termina com o repúdio ao terrorismo e ao racismo, Mauro, dizer o seguinte: quem viu o artigo do meu amigo, grande articulista, Jefferson Miola, que ele reproduz os elementos de um artigo da Dorothy Harazin, publicada na grande mídia, em que ele mostra o que acontece com as crianças, com as mulheres, com a população idosa, como o retrato que ela faz, inclusive, de uma médica americana. E o que é aquilo?
Portanto, quando a humanidade, Mauro, avalia as experiências políticas, a humanidade tem o direito e a exigência de fazer as suas comparações, as suas conclusões, até para conter a barbárie. E é isso que o Lula fez. Olha bem, a posição do Lula se iniciou quando perguntaram por que o Brasil estava mantendo a ajuda humanitária cortada pelos Estados Unidos e por alguns países da Europa. E o Lula defendeu que o que está em jogo ali é vida, comer, água, comida, água. E ele disse o seguinte, que não se pode fazer em Gaza o maior campo de concentração em céu aberto. O que é um campo de concentração em céu aberto? Como surgiu os campos de concentrações? De onde essa sistemática foi adotada como política de Estado? Portanto, o Lula, pelo seu peso e pela sua liderança, Mauro, e aí tem uma questão fundamental, o mundo caminha para um aprofundamento da crise. E se os líderes não se posicionam, não adotam a posturas coerentes, não influi, não passa a ter uma posição decisiva, não passa a contribuir para se buscar um futuro de paz. Portanto, o Lula tomou uma atitude lúcida, corajosa, condizente com o seu papel de chefe de Estado e chefe de governo. E são inaceitáveis a arrogância, a prepotência dos representantes do próprio primeiro-ministro Netanyahu. Genuíno, olha só. Pode falar, Mauro. Pode. Desculpa, não, só porque eu estou muito indignado, muito chocado com isso. Não existe isso na história da diplomacia. Olha o que falou o ministro na cara do embaixador brasileiro. Não perdoaremos e não esqueceremos. Em meu nome, em nome dos cidadãos de Israel, informei ao presidente Lula que ele é uma personalidade indesejável em Israel, até que ele peça desculpas e se retrate de suas palavras. Isso daqui, Genuíno, já foi motivo de declaração de guerra entre um país e outro. O sujeito declarou Lula uma pessoa não grata em Israel. E se você acrescentar, Mauro, a reunião do embaixador de Israel no Brasil com os bolsonaristas de extrema-direita, as declarações do embaixador de Israel no Brasil contra o governo, é suficiente para o governo brasileiro reavaliar os termos das relações diplomáticas com Israel. Eu acho que está na hora para o governo projetar o sul global, como o Lula disse que fala com orgulho. O Lula tem que viabilizar, a partir dessa crise, um posicionamento autônomo soberano. E ele falou isso exatamente na Etiópia, um lugar simbólico, um lugar que fala por si só para fazer aquela declaração. Não, e além disso, Genuíno, há essa convocação para o ato do próximo dia 25 de fevereiro, o ato pró-bolsonarista. Né, o advogado do Bolsonaro, Van Garden, disse que vai sugerir ao Malafaia e ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro que convide o embaixador de Israel para uma fala durante o ato do dia 25 de janeiro. Esse ato em si já é uma afronta, né? E convidar o embaixador piora ainda mais o caso, não é verdade? Claro, você tem razão, Rebeca. E se o embaixador, o governo deve deixar claro, se o embaixador participar deste ato, é motivo de uma reavaliação da relação diplomática e o Brasil tem que convocar esse embaixador para dar explicações. No mínimo, isso é o mínimo. Agora, como eu imagino que a crise internacional vai se agravar, Mauro, tende a se agravar. A crise dos Estados Unidos, a divergência começa a existir entre os Estados Unidos e o governo de Netanyahu porque tem uma eleição dos Estados Unidos. Não é pelos bons olhos do Biden. E a situação do Oriente Médio como um todo, eu acho que o chamado mundo ocidental imperialista está enfrentando uma crise grave. E para que nós possamos interferir de maneira positiva, soberana, eu acho que o Lula tem que intensificar este posicionamento internacional. E eu acrescentaria, Mauro, este posicionamento do Lula, que é correto, nós temos que fazer mobilização política para respaldá-lo.
nós temos que enfrentar essa mídia subserviente, essa mídia entreguista, essa mídia aberta que faz coro com a arrogância do governo de Netanyahu e faz arrogância contra as pessoas que pensam de maneira diferente. Portanto, o que está em jogo, além do direito à autodeterminação do povo palestino e da soberania do povo palestino, o que está em jogo, que humanidade nós queremos construir, que humanidade nós aspiramos. É com esse tipo de guerra, com esse tipo de preconceito, com esse tipo de violência, com campo de concentração, com morte de crianças, mulheres e idosos, são milhares de pessoas sem abrigo, assassinadas, feridas, famintas, desaparecidas, passando fome, sem abrigo, vagando pela maior campo de concentração em céu aberto, esperando a próxima bomba. Olha que tragédia. Nós vamos ser coniventes com essa tragédia. Portanto, o presidente Lula tomou uma posição correta e nós devemos criar no Brasil um respaldo político para as posições do presidente Lula.